Tarde a todas e todos. Eu agradeço ao professor Ricardo pelo convite para poder participar desse evento tão importante em homenagem à professora Maria Auxiliadora. Nós falaremos muito ainda da professora Maria Auxiliadora hoje no nosso evento e tentando dar prosseguimento aqui às nossas atividades. A nossa mesa agora, deixa eu pegar aqui o nome correto dela, é uma mesa cujo título é Direito e Interdisciplinaridade no Mundo Pós-Pandêmico. E dentro dessa atividade de hoje, né, nessa segunda mesa da data de hoje, nós temos alguns colegas aqui para nos abrilhantar no nosso bate-papo. E o primeiro nome a ser trazido hoje, a primeira manifestação, vem exatamente da professora Alessia. Professora Alessia, por favor, fique à vontade aqui para nos brindar com a sua participação na data de hoje. Bom dia. Perdão, só uma observação. A mesa Personalidade e Autonomia da Vontade no Mundo Pós-Pandêmico. Desculpa, Maurício, eu acho que eu anotei errado aqui então, hein? São muitas informações. A interdisciplinaridade faz parte, não, de uma metodologia que abrange todos os diferentes setores. Então, é a base mesmo, é um pensamento crítico. Perfeito. Então, eu queria aproveitar também a oportunidade, professor, me perdoe, para externar minha grande satisfação de recebê-la aqui. Para nós, a sua presença, professora Alessia, é muito importante para o programa, para a perspectiva de internacionalização, e ter alguém do seu gabarito é motivo de grande orgulho. Professora, não lhe interrompo mais. Com a palavra, por favor. Eu agradeço, em primeiro lugar, Ricardo, para esse convite. É sempre uma alegria para mim participar numa mesa, e, nesse caso, uma mesa que se multiplica durante o dia com os amigos e colegas da UFBA. Então, em primeiro lugar, realmente agradeço a todos para a organização e para o convite. Então, eu, considerando também os tempos da participação, da contribuição de cada um, eu queria apenas abordar algumas tendências. É claro que a pandemia não nasce como paciente zero, e nem tampouco vai acabar com a despedida do último paciente no hospital. Essa é uma visão ingênua, não? E também acho contraproducente, porque a pandemia, eu quero sempre sublinhar, em qualquer seminário ao qual participo, eu prefiro falar mais que pandemia, divisão pandêmica, porque quando a gente fala de pandemia é como quando fala de globalização, ou seja, não são coisas que existem, que há na realidade, mas sim são tendências que precisam ser interpretadas. Então, isso significa também que as interpretações não sempre sejam corretas, e também que não significa que não tinha outras tendências que nós pesquisadores teríamos que, não, sobretudo, descobrir e analisar. Mas então, porque essa visão assim, de algo que é produto, por exemplo, pela crise, acho que seja também contraproducente, porque essa visão pandêmica se insere, pelo contrário, num contexto que já existe. Então, não é tanto um produto, mas é sim algo que acelerou algumas tendências que já existem desde tempo. Então, quando eu pensei um pouco como organizar a minha fala, considerando a temática específica da personalidade, autonomia de vontade, eu pensei, essa pergunta me orientou o que havia antes dessa visão pandêmica e, então, talvez quais tendências, não? E, sobretudo, essa segunda onda vai determinar um cenário, um contexto mais grande, global, justamente. Essa segunda onda, que para mim, em termos geopolíticos, vai ser a mais marcante. E vai realmente criar um cenário inédito.
E isso sobretudo porque eu acho que realmente agora nós não podemos nos interrogar ou também denunciar, analisar as violações dos direitos fundamentais, que seja o direito à saúde, o direito à instrução, ou de liberdade de expressões, de movimentos, que em qualquer jeito subiram violações em medidas diferentes nos diferentes países que responderam à gestão, não, desta emergência, mas não podemos continuar falando disso em uma visão estática. Então, nós precisamos realmente colocar essa violação em uma escala, não, maior, uma escala justamente pandêmica. Basta pensar a questão da vacina hoje, não? Só falando da União Europeia, ela comprou já há cerca de 300 milhões de doses de vacina para a Universidade de Oxford. Estamos falando só da União Europeia, sem considerar, por exemplo, o Brasil, que optou, por exemplo, parece para a vacina chinesa, a Argentina, pelo contrário, para a vacina Sputnik V da Rússia. Então, é claro que nós estamos também em um cenário que está se redefinindo global, com uma nova tipicidade, onde mesmo falar de guerra comercial não teria sentido sem considerar, não, quais são as tendências. Então, eu queria justamente, nos tempos que tinha à disposição, delinear 4 cenários. Em primeiro lugar, a primeira tendência é aquela chamada de nova Guerra Fria. Então, ver também, no segundo momento, quais são as características desta nova Guerra Fria em relação à primeira, e claro, tentar de analisar as repercussões, tanto política, econômica, quanto, sobretudo, no que nos pertence mais especificamente em termos de direitos e novos direitos. E o que podemos dizer, em maneira muito concisa, sostanzialmente a velha Guerra Fria, aquela clássica, aquela que a gente conhece também no próprio imaginário, já bem delineado, era caracterizada pelo soft power. E é interessante porque há alguns dias atrás li um artigo que foi publicado no Corriere della Sera, um jornal italiano, que chamou a minha atenção. Chamou minha atenção mesmo porque eu estava preparando um curso para dar na UFRJ, onde sou atualmente visitante no Departamento de Urbanismo e Arquitetura. Então, eu estou falando agora não da Itália, mas do Brasil mesmo, no Rio de Janeiro. Então, esse artigo me chamou minha atenção porque falava da Viena, a cidade de Viena como cidade dos espiões. Viena Smart City dos espiões. Era interessante porque articulava em uma maneira realmente aprofundida essas duas características, ou seja, o fato que Viena é uma cidade que já faz tempo, há pelo menos 10 anos, que sempre fica no lugar mais alto, não, da lista das cidades cujo padrão de vida, cuja qualidade de vida é mais alta. E, ao mesmo tempo, é a cidade que, desde sempre, desde os primeiros anos do século passado, 900, era a cidade das espiões, não sei como se diz em brasileiro, se está correto. Ou seja, isso era interessante porque mostrava justamente a relação entre uma qualidade de vida e a influência recíproca que os vários blocos da Guerra Fria, da Primeira Guerra Fria, exercitavam um com o outro. É uma espécie de competição em positivo que levava essas cidades que, como Viena, eram lugares, sobretudo, de confino, de fronteira, de compensação entre os diferentes serviços segredos, a uma alta qualidade de vida, porque tinha realmente uma competição entre sistemas também dos direitos fundamentais. Isso é algo de conhecido, de estudado também, como, por exemplo, o mesmo bloco soviético, a partir da Constituição Soviética, tudo isso foi de grande estímulo para todos os avanços depois para as constituições no campo, sobretudo, de direitos sociais ocidentais. Mas, então, se existe esse legado em Viena, essa herança, nós, com a fim da Primeira Guerra Fria, com o colapso do bloco soviético, nós encontramos aquela que é chamada de Nova Guerra Fria e que também conheceu duas fases.
E que talvez nós podemos falar de uma terceira fase que, na minha visão, vai se abrir com essa segunda onda, essa segunda fase da visão pandêmica. Ou seja, a primeira fase dessa nova Guerra Fria, então, aquela que começa nos anos 90, primeiros anos 90, e que encontra como seu ponto máximo a escalation terrorista, os ataques dos primeiros anos 2000. Esta é a fase que é chamada de globalização. A segunda fase desta nova Guerra Fria incontra il suo punto massimo con la crisi economica del 2008, che è appunto a fase di crisi da globalizzazione, o seja, quando o Washington Consensus, a lideranza, no, nesse progetto di globalizzazione dos Estados Unidos a partir da fim da Guerra Fria, da Primeira Guerra Fria, entra in crisi per la prima vez. Isso é interessante porque entra em crise não por causa dos movimentos de protestos, não por causa dos ataques terrorísticos, mas porque não funciona. Então, uma coisa é falar de, por exemplo, dos movimentos no globo da metade dos anos 90, você se lembra como eu, na geração, uma coisa é falar dos ataques terroristas que começaram, sobretudo, a partir do 1997 em diante, e as duas guerras que sucederam, no? In Iraq, in Afghanistan e Iraq. È una cosa dizer che tem una crisi interna do sistema finanziario, essa crisi che nasce, claro, da una crisi di sovrapproduzione, che è sovrapproduzione di petrolio e di finanza, se esse petrolio non è mai vendido. Ma in quanto questa primera, digamos, a Guerra Fria, a Prima Guerra Fria si caratterizzava, disse, per un soft power, questa seconda Guerra Fria che si apre nos anos 90 e chega a un punto di crisi nel 2008, si caratterizza soprattutto per quello che è chiamato di sharp power, o seja, non è mai solo una guerra di informazione, ma è anche una guerra commerciale. E io acho che questa visão pandemica leva giustamente a un'accentuazione di questo scenario di sharp power. Agora, già durante a fase do terrorismo, já houve uma primeira mudança significativa, pois já haviam sido usadas algumas táticas de sharp power, por exemplo, as escutas ou os cyber-ataques. Mas agora, essa fase de sharp power, chamado sharp power, é muito mais importante e penetrante no momento em que essa guerra, digamos assim, se delinea entre três sujeitos, com o fim do protagonismo do Brasil, por exemplo, da Índia. Do Brasil, podemos dizer, a partir do impeachment de 2016, e com as eleições de Narendra Modi em 2017 em Índia, essas duas grandes potências regionais entraram em crise. Então, ficou um equilíbrio a três entre Estados Unidos, Rússia e China. E nesse contexto di Seconda Guerra Fria e di sharp power nasce questa recente pandemia, che sobretudo, na minha visão, uma visão pandêmica. E aqui quero também signalar um outro artigo que é muito interessante para ler, e que foi publicado em abril de 2020 pelo Kissinger no Wall Street Journal, e cujo titolo era A Nova Sarajevo 1914. Pois a ideia era que a epidemia detonou uma nova guerra em curso. E a coisa interessante é que, se me permite essa observação personal, que talvez é interessante ver como são os inimigos ideológicos, nesse caso Kissinger, que talvez são mais capazes de acertar algumas tendências. Ou seja, o fato que aquela mudança da nova ordem mundial que nasceu nos anos 90 chegou sendo agora irreversível, ou seja, entrou, como eu disse, tanto definitivamente em crise esse projeto de globalização, tanto quanto em crise esse Washington Consensus. E os Estados Unidos não foram capazes, não tinham estado capazes de gestir como líder esta emergência sanitária, mas que é appunto é expressão de uma tendência que já era existente. Mas não é algo, por quê? Porque não é algo que surpreende, considerando que essa nação guia, digamos assim, do projeto da globalização é aquela mais debitada no mundo, cuja economia, como todo mundo sabe, depende para um terceiro pela China, mas que consegue, graças a uma política monetária internacional, ou seja, o dólar como moeda única,
mundial impede, digamos assim, que essa crise seja descarregada nos Estados Unidos, mas vai ser descarregada sobre outros países, sobretudo aquela de 2008 e inclusive, sobretudo, chegou na Europa. Mas a coisa importante é que essa segunda fase da Guerra Fria nasceu proprio daquela prima crisi nordamericana finanziaria del 2008 e os Estados Unidos, na verdade, nunca se recuperaram até chegar a esse ponto de crise do Washington Consensus. Mas perché è importante? Perché un conto è pensare a un equilibrio tattico o strategico che nesse panorama internacional, no, de Segunda Guerra Fria, nas várias fases, se joga entre três atores. É uma coisa pensar esses três atores que agora são, cujas relações têm que ser inseridas em um contexto global com outros sujeitos que agem de maneira independente. Então, essa segunda onda, sobretudo quanto à questão da vacina, che non è tanto una busca da vaccina, mais una guerra comercial, considerando qual vacina não vai ser tomada. Então, essa segunda onda da visão pandêmica delinea um cenário inédito, pois não tem mais pontos de equilíbrio. Em alguns artigos que escrevi, em outras falas, eu falo de uma situação de anarquia neofeudal, no sentido que nós temos mais poderes soberanos, realmente, nenhum é soberano sobre os outros, mas tem, então, uma situação flutuante de negociações permanentes em níveis diferentes, onde se criam podemos dizer, equilíbrios regionais que se alteram muito, muito rapidamente. Mas uma coisa que acho para dizer é que tanto na Prima quanto na Segunda Guerra Fria existia já, appunto, soft power como no sentido de infowar, falando de personalidade e autonomia de vontade. Então, é importantíssimo, não? Se falamos de informações, de consenso, mas quais são as condições, não? de poder aceder a uma informação. Então, ela foi caracterizada para uma infowar já no passado, durante os ataques terroristas, mas essa infowar não funcionou com certeza para conter os efeitos da crise econômica de 2008. E ainda nós não sabemos como está funcionando para condicionar a atual visão pandêmica. Então, é claro que tudo isso vai gerar repercussões políticas, econômicas, culturais, não? E também importantes no que diz respeito à nossa temática. E aqui, de maneira sintética, podemos dizer, por exemplo, que o equilíbrio de forças durante a Segunda Guerra Fria deixou, claro, um espaço para um surgimento, por exemplo, de uma consciência ambientalista, não? A partir da década dos anos 90 até 2008, que era uma consciência ambientalista muito genérica, mas que serviu, por exemplo, para criar uma plataforma para os novos direitos da última geração, não? Do direito à água, recursos ambientais, a biodiversidade, a produção energética, o mesmo conceito de sustentabilidade, que era nos anos 90, era já muito diferente de um conceito que era aquilo que a gente pode tirar para nas pesquisas, por exemplo, dos anos 50 e 60 da Escola de Urbanismo de Chicago, das diferentes vertentes do interacionismo, da ecologia urbana, mas também era um conceito diferente daquele que se afirmou nos anos 2000, até mudar definitivamente de significado hoje, a partir da crise mundial de 2008. E por que isso? Até porque, com a crise de 2008, foram legitimadas, no plano mundial, as 4 over the top. Apple, Google, Amazon e Facebook, podemos dizer que até é o último, como dizer, ato desse Washington Consensus, que foi essa liderança, ecco, come superpotência mundial dos Estados Unidos com Obama. E foi mesmo Obama que foi aquele que atuou para uma reconversão ecológica contra as energias fósseis, o que, por isso que temos sempre, enquanto pesquisadores, ver as tendências que não surgem assim e ver as contratendências, o que produz, por outro lado, uma acumulação da riqueza petrolífera, pois ou não é vendida ou é transformada em finança. E aqui
Então, nesses 10 anos, podemos dizer, de cruzamento entre repercussões da geopolítica da Segunda Guerra Fria, que chega um cenário pandêmico, uma visão pandêmica. Então, para não tirar muito tempo, chegaram assim, a uma espécie de reflexão final, com certeza, uma nova fase política que exige, então, sujeitos, atores diferentes, tem também um imaginário diferente, e que talvez ainda não é formado, não está formado, mas com certeza, se pensamos ao soft power, ao sharp power, não? Que vai considerado como uma série de operações complexas, que vai partir da simples desinformação até uma destabilização financeira. É claro que nós estamos na figura, digamos assim, de serviços, por exemplo, de intelligence, que não é mais aquela, não, do espião realmente, ou seja, de alguém, de uma estrutura que existe num território, que tem dados diretos, que tem treinados falando 5 línguas, tudo isso, mas nós falamos de uma gurizada, não sei como dizer, que está na própria casa, atrás do computador, e que vai analisar os dados que são criados de segunda mão, então, criados pelo software para as diferentes empresas de informações, então, que vai ser, esses são os dados que vão passar para os governos. Então, temos informações que não são que não são fruto de operações mais rafinadas ou complicadas, mas realmente a análise é feita para esses jovens assim que trabalham sobre esse dado, sobre o software. Então, para dizer que estamos num cenário totalmente diferente, uma nova guerra fria, que não será mais no âmbito militar, claro, mas vai ser também uma guerra bacteriológica, virológica, sobretudo sobre as vacinas. Apenas para fazer um exemplo, na Itália, estou morando em Siena, que é uma pequena cidade historicamente importante, em Toscana, mas em Siena, perto da minha casa, tem um laboratório de produção de vacina, e já esse laboratório, em escala ridotta, não? Que é a Itália, está fazendo controvérsias, porque é contrário à difusão das vacinas israelenses, mas é favorável a uma difusão na Itália da Pfizer. Então, só para dizer que não podemos ser ingênuos, tem uma guerra em curso, nós temos que saber quais são as formas. Como vai ser desenvolver? Vai ser sacrificando o PIB de alguns estados, como os estados europeus? Vai ser, por exemplo, com essa mudança do papel da Rússia, que já podemos ver nessa segunda onda, com a presença, com a entrada do aparato militar, que não é favorável a Putin, não é mais de uma função mediadora, vai ser através de negociações constantes. Então, é claro que a questão é sempre, na minha visão, anche mesmo quando falamos de direito e de o que acontece localmente, de olhar a esses novos cenários, essas novas formas de guerra, pelo menos para ser sujeitos, em qualquer modo, ativo para delinear linhas de fugas, em qualquer modo, no próprio contexto. Então, pensei que para introduzir também na mesa poderia ter sido interessante ter essa visão um pouco mais geral geopolítica. E agradeço desde já todos os participantes e fico à disposição depois para o debate. Obrigada. Muito obrigado, professora Alessia. Muito interessante a explanação, fiquei aqui prestando atenção, gostei demais. A gente tem que refletir muito ainda, há muito a que se pensar sobre todo esse tema. Muito obrigado mais uma vez. Vamos ver se eu não erro mais hoje, tá, gente? Vamos ver se eu consigo acertar tudo agora. Né? Eu nem corri o risco de falar o sobrenome da professora Alessia para não errar, mas... Era bem interdisciplinar. Então, isso é o que vale. Isso é o que importa para nós. O importante é que a gente consiga ouvir todos que temos para ouvir hoje. Metodológica. Vamos ver se eu consigo acertar. Vamos lá. Dando continuidade, então, às nossas atividades, e, mais uma vez, né, mantendo aqui agora a nossa vertente internacional do nosso PPGD, peço a gentileza
que venha a nos abrilhantar aqui minha querida colega, minha querida amiga, professora Marta Carolina Jiménez. Professora Marta, por favor. Bom dia! Prazer cumprimentar todos vocês. Estou muito contente de estar aqui nessa maravilhosa turma com grandes amigos. Alessia, você é mais uma visitante como eu, que estamos aqui tão felizes na UFBA, integrando o quadro de professores do PPGD. Eu ouvi sua palestra, Alessia. Eu acho que a questão das vacinas tem tudo a ver com o que você expôs sobre a questão da Guerra Fria e tudo mais. A questão não é delicada para países como o México, que me compete falar sempre do México, porque é de lá que eu venho. E claro que é muito delicada. Quem que irá ter a vacina certa, os efeitos secundários. Como eu faço propriedade intelectual, como você sabe, eu acho que dá para estender o nosso debate além daqui desse fórum magnífico organizado pelos colaboradores excelentes que temos no PPGD. Eu acho que podemos fazer várias coisas juntas, né? Falando da questão das vacinas, isso é a temática atual que nos envolve, que nos preocupa. Leandro, muito obrigada pela apresentação. Sempre bom ver você, nem que seja virtualmente, grande amigo, também parceiro, que sempre está à disposição dos professores visitantes, né? Muito obrigada. Então, pelo que eu entendi, a fala é minha, né? Eu quero apresentar, vou tentar apresentar aqui uma... eu não sou experta, mas, por favor, se alguém me pode dar um sinal, se está sendo mostrado o slide que eu preparei. Ainda não. Eu acho que tem o anfitrião que tem que me autorizar para mostrar o slide. Professora, acabei de habilitar aqui a possibilidade da senhora poder apresentar o slide. Muito obrigada, muito obrigada. Então, eu vou projetar aqui. Está aparecendo? Agora está. Está aparecendo, né? Muito obrigada. Então, eu queria falar hoje sobre a questão da propriedade intelectual. Dá para ver a janela completa, né? Porque para mim aparecem... Eu consigo me ver, e também a Alessia, também os outros participantes, mas eu acho que não atrapalha, né? Que está a janela completa. Bom, eu vou começar a falar então, para não perder mais tempo. Eu sei que eu tenho 15 minutos para falar. A temática que eu trouxe hoje tem a ver com a propriedade intelectual e sua aplicação no campo das universidades e centros de pesquisa. A propriedade intelectual é uma ferramenta fundamental para proteger, disseminar o conhecimento e transformá-lo em benefícios sociais, bem como um meio de confluência para reunir universidades e indústrias comerciais para que todas elas se beneficiem e promovam o progresso tecnológico. O interesse pela propriedade intelectual e a cooperação entre universidades e empresas tem aumentado constantemente e hoje em dia, mais ainda em tempos de pandemia, isto se reflete de forma iniludível. Mas qual é a finalidade da propriedade intelectual nas universidades? É cuidar do ativo intelectual e da transferência de conhecimento das universidades, o que será feito com meios adequados providos pela própria disciplina. Agora bem, eu passo à seguinte lâmina. Eu quero explicar o que tem feito, o que tem acontecido de fato para ajudar nessa tarefa. A OMPI, ou a WIPO, como se pronuncia em inglês, né, a sigla, tem desenvolvido uma guia para as universidades que consiste em um kit de ferramentas, pois se chamou de Toolkit. Falando um pouquinho da história, isso aconteceu em um evento em abril de 2018, onde a OMPI lançou esse novo kit de ferramentas de propriedade intelectual para instituições acadêmicas. O Toolkit, como se chamou,
em inglês, representa um balcão único para instituições acadêmicas e de pesquisa que buscam orientação sobre como moldar e implementar suas políticas institucionais de propriedade intelectual. O evento de lançamento ocorreu na sede da OMPI em Genebra e envolveu apresentações de colegas da instituição, bem como uma discussão interativa com delegados de missões permanentes em Genebra e funcionários, altos funcionários, claro está, do governo de vários países. O tal kit foi produzido com a ajuda de 18 especialistas proeminentes de uma variedade de países. Essa equipe internacional, que merece um destaque, ajudou a garantir que o produto seja adaptável às diversas estruturas legais, contextos culturais e ecossistemas locais, nos quais as instituições acadêmicas operam. O tal kit consta de 2 volumes. O primeiro volume compreende o modelo de política de propriedade intelectual, assim como diretrizes para a personalização do modelo de política de propriedade intelectual e a lista dos redactores da política. O volume 2, por sua vez, contém um mapa de ativos intelectuais acadêmicos, modelos de acordos e casos hipotéticos. É uma explicação prática e amigável de ativos intelectuais acadêmicos e como eles podem ser usados. Modelos dos acordos mais usados para transferência e transações relativas a ativos mapeados, bem como estudos de casos hipotéticos que ilustram alguns dos desafios que os acadêmicos das instituições podem encontrar nos processos de comercialização de propriedade intelectual, que é a última, de fato, a última finalidade que procura a disciplina. O conteúdo é adaptado para ser usado como um brainstorming, ou seja, materiais de treinamento por todas as partes envolvidas em inovação, incluindo parceiros da indústria de instituições acadêmicas. O kit de ferramentas pretende ser, então, um conjunto de documentos dinâmicos e vivos, que são constantemente atualizados e expandidos de acordo com os comentários e necessidades dos estados que integram a OMPI. Uma das fontes de informação complementares ao toolkit é a página própria da OMPI, dedicada às políticas de propriedade intelectual para universidades e instituições de pesquisa, que inclui um banco de dados com mais de 650 exemplos de políticas de propriedade intelectual de instituições em todo o mundo, fornecendo uma visão geral útil de como instituições de vários países lidaram com sucesso com questões de propriedade intelectual. Eu vou passar a comentar uma experiência no Brasil, um exemplo de uma agência de inovação universitária que tem alcançado um grande sucesso. Acontece que a forte pressão da concorrência nacional e internacional face a isso, muitas empresas brasileiras compreenderam que criar e manter atividades de pesquisa que sejam de ponta, além de eficazes, é um empreendimento caro e arriscado. As universidades possuem grandes recursos para a pesquisa. Em muitos casos, são financiados com recursos públicos, o que tem alertado as empresas de que a cooperação com institutos de pesquisa e agências de inovação das universidades, como, por exemplo, a Unicamp, podem ajudá-los a manter sua posição de liderança no mercado. Isso é particularmente importante quando as empresas estão em busca de novas ideias e tecnologias que possam ser aplicadas ao desenvolvimento de novos produtos, mas não possuem os recursos necessários para pesquisa e desenvolvimento. Diante desse crescente interesse pela utilização da capacidade de pesquisa das universidades, é essencial proteger os direitos de propriedade intelectual. É aqui que entra a nossa disciplina. Em praticamente todas as invenções, sejam elas vacinas, fármacos, alimentos funcionais, sistemas de telecomunicações, tecnologias de informação, programas de computador, etc.
Os principais direitos de propriedade intelectual desses centros de pesquisa e de inovação são as patentes. Assim, seguindo o exemplo da Innova, ela fica, portanto, a cargo do depósito dos pedidos de patentes em nome da Unicamp, lembrando sempre que os pedidos nacionais são depositados depois perante o INPI. A Unicamp já depositou cerca de 600 pedidos de patentes, muitos dos quais podem ser atribuídos aos esforços da Innova. O Instituto de Química do Unicamp foi mais longe ainda ao aplicar o que aprendeu sobre a importância de proteger a propriedade intelectual, pois, desde já 2008, havia depositado mais de 200 pedidos de patentes. Assim, devemos entender que se não conseguirmos patentes e não as licenciarmos, as invenções não se transformarão em produtos e processos comerciais reais, o qual é uma atividade e função primordial da propriedade intelectual. No entanto, as atividades de um centro universitário de gestão de propriedade intelectual no campo dos direitos de propriedade intelectual não se limitam a pedidos de patentes. Isso quero esclarecer de forma enfática, pois também registram marcas, programas de computador, por citar alguma outra figura protegida. Incentiva também os licenciados a fazerem o mesmo para criar, no caso das marcas, marcas fortes para comercializar seus produtos e processos, além de garantir a paternidade dos direitos de propriedade intelectual. As patentes e marcas registradas da Innova abrangem uma ampla variedade de campos tecnológicos, com foco particular em saúde, em produção industrial, em tecnologia da informação, produção rural, inclusive, e exploração de recursos naturais, por que não? Vou passar, bom, já para finalizar, para encerrar um pouquinho, eu quero arredondar, não sei se se fala em português, é importante lembrar, porém, que devido ao fato de que os esforços de uma agência de inovação estão focados no desenvolvimento de pesquisa, desenvolvimento e o licenciamento de seus direitos de propriedade intelectual, a universidade geralmente não é responsável pela comercialização. Isso não fica do lado da universidade. Então, os produtos colocados no mercado são, espera-se, todos comercializados pelos novos licenciados. Já concluindo, eu posso afirmar que a universidade não deve perder sua missão fundamental, de fato, como oferecer ensino de qualidade e realizar pesquisas de primeira linha a partir de conhecimentos que possam contribuir para a sociedade, mas cumpre a universidade essa missão criando um significativo portfólio de ativos de propriedade intelectual, que, em definitiva, tem favorecido consideravelmente o desenvolvimento social e econômico do país. A propriedade intelectual tem uma missão também de ser uma ferramenta de contribuir a esse crescimento econômico, o desenvolvimento de um país. E assim eu tento sempre falar nas minhas aulas para que os alunos compreendam muito bem que é um pontapé de desenvolvimento nacional. Isso é que eu posso contribuir neste fórum. Eu agradeço muito o espaço e fico à disposição para qualquer comentário do auditório. Muito obrigada pela palavra, Leandro. Eu fico com você agora de novo a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Marta. Prazer ouvi-la também. Bom, encerrando essa parte das apresentações das nossas professoras visitantes, né? Eu acho que seria a nossa sessão internacional da mesa de hoje. Em teoria, seria eu o próximo a falar, mas por uma questão de organização, eu vou passar a nossa próxima apresentação e eu mesmo falo lá ao final um pouquinho sobre o tema da nossa mesa. Dessa forma, chamo a compor aqui esse nosso diálogo de hoje a Jéssica Rinde, que é egressa do nosso PPGD. Jéssica, por favor, fique à vontade. Olá, boa tarde, né, a todos e todas. Aí na Bahia a gente costuma dizer que bom dia para quem ainda não almoçou, boa tarde, né, para quem já almoçou. A gente está nesse horário de transição. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer imensamente pelo convite, na pessoa do professor
Dr. Ricardo Maurício, por quem eu tenho grande estima e admiração. Também saudar a professora Maria Auxiliadora Minaim, que fez com que eu mudasse minha visão de mundo. Ela é uma pessoa extremamente importante nos meus estudos na linha de bioética. E também dizer que eu me sinto honrada, né, em participar de uma mesa composta por mulheres que têm falas muito, muito fortes, né, muito importantes. Eu já conheci o trabalho de professora Marta Gimenez na questão da propriedade intelectual, da professora Alessia na questão de urbanismo e, inclusive, do professor Leandro, né, na linha de sexualidade, autonomia. Já tinha tido a oportunidade várias vezes de ouvi-lo falar e é uma alegria estar aqui. Então, dito isso e tentando tornar minha fala mais breve em razão da questão do horário, a nossa mesa é uma mesa, né, de personalidade e autonomia no mundo pós-pandêmico. E a minha tese, né, de doutorado, ela tinha uma relação muito grande com essa questão de formação de identidade, né, de personalidade de si, e da questão da autonomia e dos possíveis limites, né, em razão da autonomia. E eu tentei trazer essa reflexão um pouco para esse cenário que nós vivemos, que é um cenário pandêmico. E todos os convites que eu tenho recebido nessa linha de falar de Covid, eu ainda digo que muito do que nós falamos com relação ao mundo pós-pandêmico ainda é bastante especulativo, porque não sabemos de fato, né, quando vai acabar, em que contexto vai acabar, se novas pandemias poderão surgir. Mas, enfim, né, quais são as contribuições que eu acredito que eu posso falar nesse momento? Primeiro, com relação a essa formação, né, de personalidade, essa formação de si. Eu costumo falar dessa formação de si, que é fundamental para o exercício da autonomia, à luz da individualidade. Para que nós tenhamos individualidade, do ponto de vista da psicologia social, é preciso que nós tenhamos relações com sujeitos e objetos. Eu só sou o que eu sou e eu só formo o que eu sou à luz de relações. Relações com sujeitos, relações com objetos. E relações partem do pressuposto de que eu tenho direitos e que eu tenho deveres também. A alteridade, que é um princípio que eu acredito que é o princípio basilar da minha pesquisa, ela parte do pressuposto de que eu preciso ter deveres com relação ao outro. Então, eu falei para vocês que, nessa perspectiva de individualidade, à luz do outro e à luz dos objetos, a gente pode analisar que talvez o vírus seja um novo objeto. O vírus da Covid é um novo objeto que fez com que nós repensássemos, inclusive, muitas vezes, nós mesmos. Enquanto bioeticista, né, eu pude acompanhar nesses últimos meses o aumento de 700% no número de testamentos vitais, que são diretivas que se deixa para a terminalidade de vida, né, quando eu não mais posso me manifestar. Isso é muito significativo, porque acredito que o vírus fez com que se olhasse mais para si, inclusive se olhasse para si numa condição de vulnerabilidade que é inerente ao homem. Vulneráveis somos todos, afinal de contas, todos estamos, né, numa relação de possibilidade da morte, né? Todos estamos nessa relação de imortalidade. Então, eu acredito que essa relação, né, nova que se estabelece consigo a partir do vírus e com o outro a partir do vírus, também traz inegáveis modificações nessa nossa identificação, nessa nossa individualidade. A partir do olhar para si, como eu falei, acredito que fica como legado essa questão de uma maior concretização dessa vulnerabilidade. E com relação à alteridade, e eu já falei aqui, né, da alteridade enquanto princípio, a alteridade, ela inegavelmente diz respeito aos vínculos sociais, né? É uma relação entre o ego, que sou eu, e o alter, que é o outro. A partir também, né, dessa incorporação do vírus, o ego e o alter, né, nós tivemos um reconhecimento maior desse pertencimento social. Norbert Elias, né, que é um autor que eu gosto muito, entende que falar de sujeito e sociedade é falar de duas questões que são ontologicamente muito semelhantes. O que ele diz é, olha, não existe, né, ontologicamente uma diferença muito grande entre o sujeito e a sociedade da qual ele pertence. E é essa sociedade que vai fazer com que a gente tenha, de algumas maneiras, uma autorregulação. Afinal de contas, né, para ele e para vários outros autores, a vida em sociedade naturalmente ia se regular. Mesmo grupos marginalizados
também se organizam. Não há que se falar em grupos sem organização. E aí, nessa perspectiva de grupos, nós temos microgrupos que se organizam de formas diversas. E nesses microgrupos, do ponto de vista da bioética, eu acho importante a gente reconhecer a questão da beneficência. Então, um microgrupo que é fundamental para a minha formação enquanto identidade é a minha família, por exemplo, né? Eu só me reconheço como filha porque tenho mãe, só me reconheço como mãe porque tenho filha. Então, os microgrupos, eles são fundamentais para a nossa identidade e quanto mais nós reconhecemos isso, mais nós agimos em prol de uma beneficência, em prol de fazer o bem com relação a este outro. Então, é por isso que em casa, né, nós nos comportamos de uma maneira a proteger esse grupo, do ponto de vista aí da pandemia, e muitas vezes não se percebe a mesma preocupação quando eu estou diante de grupos maiores ou grupos que eu não tenho tanto relacionamento, que não fazem parte, né, não compõem de maneira intrínseca, essencial, aquilo que eu compreendo como minha identidade. Então, eu percebo, né, que embora nós tenhamos ainda uma visão de proteção dos mais próximos, do ponto de vista da beneficência específica, essa beneficência nem sempre atinge a uma sociedade que ultrapassa os nossos microgrupos. Então, quando eu falo dessa questão, né, da identidade, fazendo um gancho com as palestras que nós vimos anteriormente, né, que falou de empresário, o professor João Glicério, que inclusive, já que isso foi mencionado aqui várias vezes, foi meu professor, meu orientador na graduação e também examinou essa tese, né, de doutorado há uns 3, 4 anos. Então, a gente falou hoje, né, de empresário, de consumidor, de professor. Eu só reconheço essas categorias quando eu tenho um necessário diálogo com o outro. Eu só sou consumidor porque existe fornecedor, eu só sou professor porque existe aluno, né? E nessa linha, um outro autor que eu gosto muito, que chama Ciampa, né, Antônio Ciampa, ele diz o seguinte: identidade é movimento, né? Identidade é metamorfose, é sermos um para que sejamos o outro, numa infinita transformação. Então, essa questão da identidade é algo que se transforma a partir dos diversos contatos, né? Essa ideia de Raul Seixas de metamorfose ambulante, que Ciampa, do ponto de vista da filosofia, compreende que é justamente isso. Identidade é movimento, né? Um movimento constante. A minha formação, ela está em constante movimento e a pandemia, ela faz com que eu tenha reflexos também na minha identidade, reflexos esses que necessariamente perpassam o encontro com o outro. E aí, já que eu falei de metamorfose ambulante, né, de Raul Seixas, tem outra frase dele que é muito famosa, que é: fazes o que queres, há de ser tudo da lei. Não há. Quando eu tenho grupos que se autorregulam, é necessário que existam a lei, é necessário que exista algum limite à autonomia no sentido de uma autorregulação. Se eu não consigo ter esse limite a partir da autorregulação, a partir de normas morais, a partir de normas éticas, muitas vezes a gente vem a partir de normas jurídicas, né? E aí aquela discussão propedêutica, né, de se é lei porque já existia, né, se o direito natural responde ou não ao dispositivismo, mas enfim. O fato é que, no âmbito da Covid, nós tivemos leis, né? Nós tivemos, primeiro, a Lei 13.979 e depois tivemos, inclusive, um decreto que foi fundamental, que foi o Decreto 14.019, que dizia respeito à utilização de máscaras. E é interessante a gente pensar que precisamos de uma norma com relação a isso, porque tivemos o caso, né, do desembargador que achava que não deveria usar máscara, ou seja, ainda havendo normas aos que compreendem que a sua autonomia estaria acima da lei, né, que a minha liberdade, a minha autonomia, a minha individualidade, ela deve se sobrepor à lei. Se eu tenho quem pense que a autonomia se sobrepõe à lei, obviamente que existem muitos que pensam que a minha autonomia se sobrepõe ao outro, se sobrepõe ao dever de cuidado com o outro, e as relações pressupõem deveres, como nós falamos aqui. E é importante, né, que esse descumprimento da norma, que eu trouxe aí o caso emblemático, né,
do desembargador de Santos, né, é importante a gente pensar que esse descumprimento da norma, ele inegavelmente diz respeito a uma não assunção da responsabilidade. Eu não quero me responsabilizar pelo outro. A partir do momento, né, em que eu utilizo a minha autonomia de forma a descumprir a norma, principalmente uma norma que é protetiva da saúde coletiva, eu demonstro a não assunção de responsabilidade pelo outro de maneira inequívoca, né, de maneira inegável. E do ponto de vista da alteridade, um grande autor que trata, né, da questão da alteridade, ouso dizer que talvez uma das abordagens mais famosas, né, de alteridade é Levinas. E, inclusive, eu acho interessantíssimo, né, tá aí já em linhas de conclusão, falando de Levinas, porque eu tive a oportunidade diversas vezes de discutir com a professora Maria Auxiliadora Minaim sobre esse autor. E é bastante emblemático para mim falar disso num congresso, né, que tem como objetivo homenagear essa figura que nos é tão cara e tão importante. Então, o Levinas, ele traz justamente essa noção de responsabilidade pelo outro. Eu me responsabilizo pelo outro. Eu sou responsável pelo outro. Eu mais do que todos os outros. Então, se alguém tem que se responsabilizar pelo outro, esse alguém sou eu. Numa perspectiva de alteridade, em que eu sou eu porque existe o outro, eu sou responsável por esse outro. Acredito que a Covid traz um pouco disso enquanto norma. E é interessante pensar no artigo 3º, né, da Lei 13.979, que é um artigo que fala sobre a possibilidade de tratamentos compulsórios. Então, no âmbito da Covid, eu posso fazer tratamentos compulsórios, vacinas compulsórias, procedimentos compulsórios. E é uma brecha, talvez, já que a gente está falando de como vamos encarar a nossa personalidade, a nossa autonomia no mundo pós-pandêmico, é uma brecha também no sentido de que talvez me responsabilizar sobre o outro seja assumir essa responsabilidade, ainda que de maneira compulsória. Então, precisamos de uma norma para poder dizer que talvez, se você está com Covid, eu possa te manter aqui de forma compulsória, não apenas para te tratar, mas porque se você sai, você pode contaminar tantos outros, né? Então, talvez a gente pense em mundo pós-pandêmico. Não sei se numa compulsoriedade normativa, porque não entendo que talvez esse é o limite ideal, já que eu sou uma pessoa assim, muito pró-autonomia, né? E mesmo no âmbito da alteridade, da responsabilidade com o outro, eu ainda tenho muitas reservas às normas, né, que trazem limitações à autonomia, acho que isso precisa ser pensado, mas acredito que do ponto de vista principiológico, né, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, é uma lição que se deixa. Né? Eu acho que é a lição que se deixa enquanto identidade, no ponto de vista de talvez eu me encontre hoje, né, mais preocupada com o outro enquanto disseminação de doença, e também do ponto de vista de eu agora preciso encarar esse outro objeto que é o vírus e que me faz ver, né, me tira aí a cortina para uma janela que eu não queria ver, que é essa janela da morte, que obviamente faz parte da minha identidade enquanto sujeito. Então, eu acredito que, como lição, já para a gente encerrar, porque eu prometi fazer uma fala curta, como lição, talvez fique o fato de que eu preciso pensar nessa responsabilidade do ponto de vista pandêmico, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista de que há uma inegável relação entre eu e o outro no que diz respeito ao surgimento, à cura, enfim, à perpetuação da doença. Não apenas dessa, como de diversas outras. Então, talvez isso fique como legado, ou deveria ficar, já que eu não sei se vocês lembram que lá em março, quando a gente achava que seria mais rápido, né, muita gente dizia, o mundo vai ser mais solidário depois disso. Não sei, o mundo foi solidário em um determinado momento em que eu tinha muito medo. Agora a gente já vê que talvez o mundo não seja solidário, tanto quanto se imaginava que seria. Afinal de contas, temos uma nova onda e eu, por exemplo, né, atualmente moro em Maceió, Alagoas, aqui muita gente ainda, né, enfim, sem máscara, com comportamentos absolutamente fora de um padrão que se espera, né, de contenção de uma pandemia. Então, acredito que talvez seja essa necessidade de repensar esses limites, né, da solidariedade, da fraternidade também, enquanto valor universal, enquanto direito humano de terceira dimensão. Afinal de contas, se a gente está falando mesmo de direitos de terceira dimensão, né, de direitos humanos, de uma fraternidade coletiva, talvez essa polarização da vacina também seja algo a se pensar
Então, acredito que a alteridade, né, enquanto sujeito, a alteridade enquanto país, enquanto soberania, precisa ser repensada, porque sem ela, há quem, já que eu sou bioeticista, né, o principal livro da bioética, né, o livro de surgimento da bioética, a bioética é uma ponte para o futuro, de Potter. Talvez a gente precise repensar como seria essa ponte para o futuro em relação às restrições de autonomia e a responsabilidade pelo outro. Então, acredito que essas seriam, né, as minhas contribuições. Agradeço muito pela atenção. Tentei ser o mais breve possível em razão do tempo e em razão aí do horário de almoço, mas gratidão por estar aqui e passo a palavra para o professor Sandro, que eu estou aqui ansiosa também para assistir. Obrigada, professor, de me deixar falar. Muito obrigado, Jéssica, muito obrigado. Importantes ponderações. Acho que as 3 falas que já foram feitas nos fazem pensar muito. Acho que temos muito que ponderar e considerar. Enfim. Leandro, Oi, diga, Marta. Eu não sei se a gente vai ter um espaço para algum debate, mas eu queria só colocar uma pequena frase sobre o que falou a Jéssica. Não sei se será agora, ou pode ser agora ou será depois. Fique à vontade, Marta. O professor Ricardo Maurício me deu autonomia para seguir os trabalhos, então é comigo a conversa, vamos nós. Por favor. Só queria salientar que a questão das licenças compulsórias, porque isso também faz parte da propriedade intelectual, não é tão simples como parece. No caso do México, está sendo bastante delicada a questão de como como fazer a gestão para a distribuição correta das vacinas. O governo mexicano, colocando um exemplo, não tem como receber a vacina da Pfizer, por conta que não tem não tem como custear os congeladores que se precisam para manter em frio a vacina que está desenvolvendo a Pfizer. Então, aí, como que colocamos no mercado falando de uma licença compulsória, não um mercado comercial, senão um mercado de chegada ao público, uma vacina que não tem como ser refrigerada. Então, ficam essas questões também para o debate, além da situação de como fazer face aos efeitos secundários que também chegarão com essas vacinas. Já foi falado que a vacina da AstraZeneca, sabemos que tem efeitos secundários. Então, quem que vai responder, Jéssica? Não é uma pergunta, é apenas uma reflexão. Quem que vai responder com uma vacina licenciada, né? Com uma licença compulsória? Quem que vai responder aos efeitos secundários? Tem muita coisa por trás das vacinas que vão chegar. São coisas, como você falou, que não estão resolvidas, que não sabemos o que irá acontecer. Eu fico com receio de uma licença compulsória, porque a responsabilidade ficará do lado do governo. Então, eu não sei se esse seria o caminho. E também, no caso do México, irão chegar apenas 90 milhões de doses. Então, também já está uma briga aí, está aparecendo uma briga de como se segurar de que a pessoa vai ter. Se fala que irá aparecer uma lista de pessoas prioritárias para tomar a vacina. Então, isso também nos deixa pensando sobre quem que entra na fila, por que entra na fila, se eu sou funcionária do governo, tenho prioridade, por que eu tenho prioridade? Questões que a gente precisa pensar. São apenas coisas que queria colocar. Muito obrigada, Leandro. Tá ótimo, professora Marta. 30 segundos de réplica, sua autonomia da vontade permitiria? Fique à vontade. Eu já percebi que eu e Matheus aqui hoje, nós vamos só aprender. Matheus está esperando ali para falar também, nós vamos aqui só aprender. Fiquem tranquilas. Matheus já sorriu para mim ali, já disse que podemos prosseguir. Pois não, Jéssica, fique à vontade. Professora Marta, eu agradeço muito também, né, pela sua observação. Eu não estava nem só me referindo, né, à questão da propriedade intelectual, que a senhora tem domínio absoluto, e muito obrigada pelo conselho, ou pelo conselho não, mas pela observação, né, por ter pontuado essa questão. Mas eu acho que também tem duas questões que, como
a senhora mencionou, precisam ser pensadas primeiro como realmente interferir na autonomia dessas pessoas, caso a vacina fosse considerada, né, como obrigatória ou compulsória, que eu acho que é um desafio assim que não tem uma solução, embora não esteja necessariamente dizendo que seria necessário. Eu estava pontuando do ponto de vista principiológico se a norma realmente seria a melhor maneira, né, de tratar. E a segunda questão, professora Marta, e aí eu acho que é fundamental a gente mencionar isso, acho que não poderia ter ouvido e não mencionado, é que nós vivemos num país absolutamente desigual, que o acesso à vacina certamente não seria idêntico, né? Então, isso é uma coisa que acredito que a pandemia tenha feito, né? Desvelado a questão das desigualdades. Então, acredito que ainda que não tivéssemos problemas com relação, né, ao licenciamento, à compulsoriedade, etc., ainda assim saberíamos que a vacina não atingiria a todos, né? Isso é uma coisa, infelizmente, que precisa ser mencionada quando a gente fala desse cenário pandêmico. Mas muito obrigada, professora. Espero que a gente tenha outras oportunidades de discutir questões de propriedade intelectual e vacina. Acredito que tenho muito a aprender com a senhora. Muito obrigada, professor Leandro. Prometo não mais interromper até o final. Não, fique à vontade, fique tranquilo. Acho que a professora Alessia também quer falar. Professora Alessia, por favor. Matheus, fica tranquilo aí, tá? Uma hora a gente entra nessa conversa. Algumas, não, só sugestões, talvez provocações, porque, claro, a fala da Jéssica, que segui com muita atenção, porque era muito estimulante, dá para também replicar e replicar, mas eu vou só fazer algumas provocações, porque me chama muito a atenção essa, justamente, não, na construção da identidade, a subjetividade, essa considerar, por exemplo, o mesmo vírus como um objeto, não? E você trazia o Levinas, mas eu diria, para mim, quando você fala de vírus como um objeto, me chama outro referencial teórico, um sentido, diria, mais crítico dessa ideia de totalidade, que seja através normativas sobre vacinas, e, claro, tem atrás tudo um cenário complexo, a partir daquele cenário mais grande e global que a gente tentou de delinear. Mas, por exemplo, para mim seria hoje ótimo reler o Baudrillard, quando fala de estratégias fatais, quando fala de a troca simbólica e a morte, quando fala de a sedução, o sistema dos objetos. Ele agora seria fantástico para descrever o que a gente está vivenciando, ou seja, o vírus seria não uma metáfora, no seu sentido, mas uma troca simbólica com que para quê? Para vender efetivamente um produto, que é aquilo da morte, dessa pulsão de morte. Então, é verdade que essa situação nos lida com a morte, que é algo de natural, teria que ser natural, não? Mas, paradoxalmente, tem quase uma resposta onipotente de anular a morte no cenário da vida do sujeito. Então, temos também que retomar, não, todas essas categorias, não, filosóficas, sociológicas. Penso também no Foucault, Habermas, não, relação entre blocos de poderes, relação entre técnica e poder, linguagem e poder. Mas, repito, o Baudrillard, ele fala, quando fala de troca simbólica para a morte, para que a morte faça parte da nossa vida, uma morte no sentido não natural, mas de desejo de morte, então, todo o contrário. E justamente ele fala de uma série de atividades que são finalizadas, que são heterodiretas, a mesma norma. É um absurdo que a norma não é autodireta, mas é uma não sei como dizer, mas é algo, claro, que deixa o sujeito sem muitas possibilidades também. Então, só estou dizendo de bem ampliar essa interessante colocação do vírus como objeto, mas também outra faceta, não? Que é importante. Altrimenti a gente não percebe que vai quase cair um lado oposto, não? De aceitar quase o fato que, por exemplo, as situações jurídicas individuais não contam mais porque são absorvidas
um bem superior da comunidade que tem que ser cumprido, e que era no terrorismo a segurança, agora é a saúde. Então, é um bem superior, não, um paradigma do Foucault, do poder pastoral, que vai cumprir os direitos fundamentais, conquistas, avanços. Então, acho que apenas me permito, porque fui solicitada e estimulada, não? Claro, tem muitas outras coisas, mas acho que... Bom, agradeço também por todos esses estímulos e também concordo muito com a Marta, no específico, claro, da todas as problemáticas que trazem as vacinas. Mas não é só vacinas, porque a questão na minha visão, é realmente romper com essa lógica da emergência. A lógica da emergência sempre traz uma resposta securitária. Saúde não é vacina, saúde é tudo, é atendimento, prestações, eficácia, é pesquisa. Eu diria uma palavra, saúde é ciência e território. Não é encontrar um remédio milagroso. Então, claro que não é a sua intenção, Jéssica, é para alimentar a debate, não estou dizendo que você, pelo contrário, o que você disse, pode okay. Vou deixar a palavra a Jéssica. Eu entendi, professora, e concordo com tudo. Inclusive, fico muito feliz que vocês tenham falado após minha fala, porque acho que as provocações surtiram efeito, e muito obrigada, professora. Eu vou, inclusive, incorporar, né, alguns autores para que a gente possa também, se for o caso, dialogar depois, mas muito obrigada, eu gostei muito, concordo com tudo que foi dito. Gratidão. Agradeço a todas as intervenções. Luiz, peço desculpas, tá? Mas eu não tinha como impedir a potência feminina num momento desse, tá? Ainda mais num evento em homenagem à professora Maria Auxiliadora. Então eu fiquei aqui só passando a palavra, tá? Peço desculpas. Eu sei que muito provavelmente eu não devo ter atendido às regras do evento, tá? Mas qualquer coisa depois vocês brigam comigo, não tem problema. Obrigado, viu, Luiz? Matheus, passo a palavra a você, Matheus Ferreira Bezerra, que é doutorando aqui na nossa universidade. E, Matheus, boa sorte, meu amigo. Depois de todas essas falas, fica contigo. E depois boa sorte para mim também, né? Que vou falar depois de todo mundo. Mas, enfim, Matheus, por favor, fica com você. Olá, saudações aí a todos e a todas. Gostaria de agradecer aqui ao convite que me foi feito para participar. Fazer uma saudação ao professor Leandro Cunha, que não conhecia, que é o presidente da mesa, a professora Marta, a professora Alessia, tá? Que a professora Marta, que eu tenho um contato maior, né, ao longo da minha relação com a UFBA, integro o seu grupo de pesquisa, uma grande pesquisadora, uma grande influência positiva que nós temos aqui na Universidade Federal da Bahia. Gostaria de fazer também a saudação aqui, também reverenciar a importância da professora Maria Auxiliadora Minaim para essa instituição. Eu também já fui aluno dela em bioética, também em seminários de pesquisa, quando fiz o doutorado. Então, para mim, também é uma grande satisfação fazer parte desse evento que vem a homenagear a professora. E, por último, mas não menos importante, a Jéssica, que foi a minha colega também do doutorado. É uma grande satisfação também, uma grande honra estar ao lado de Jéssica e todas as integrantes, né? Essa potência feminina, como falou aqui o professor Leandro da Cunha, que trouxe vários temas aqui. Se for deixar, a gente vai debater essas questões por muito tempo. Para mim foi uma grata satisfação também ver esse debate, não só a proposta como um todo, já que na minha dissertação eu discuti um pouco sobre a questão das licenças compulsórias de medicamento, e agora no doutorado eu apresentei a tese em junho, né, constou como doutorando, mas já concluí desde junho, mas no doutorado eu falei sobre direitos da personalidade e direitos autorais. Então, para mim, é muito interessante participar disso e aprender um pouco mais sobre esses pontos que foram aqui abordados. Acho interessante, como pesquisador, essa relação da pandemia, não como cidadão, né? Como cidadão, a gente vem sofrendo essas intervenções e sabe o quanto tem sido difícil e tormentoso.
superar isso, passar e ainda ouvir dizer que teremos novas ondas e novas restrições para o contato com as pessoas, né? E também para cuidar dos nossos entes queridos, cuidar da saúde, nos proteger. Então, quanto cidadão, vejo com tristeza, mas enquanto pesquisador tenho visto coisas interessantes nessa modificação das relações que existe com a pandemia, a meu ver, é uma modificação e a propriedade intelectual ela participa muito ativamente dessas modificações. Acho que vai ser o grande legado que vai ser deixado aí pós-pandemia é a relação com a propriedade intelectual, principalmente porque nós estamos cada dia mais deixando de cuidar do real, do tangível e pensando mais de uma forma virtual. Por exemplo, esse evento que nós estamos aqui hoje, como ele aconteceria se não tivesse a pandemia? Iria acontecer na UFBA, em Salvador, estaríamos todos presentes numa mesa com auditório e teríamos que estar lá. Se, por exemplo, se por algum acaso Jéssica não pudesse sair de Alagoas para se fazer presente na UFBA, talvez não tivéssemos a possibilidade de viabilizar a sua presença no evento. E o que acontece hoje é que há, com essa pandemia, uma valorização, uma aceleração das inovações tecnológicas. Então, nós hoje temos um meio de nos comunicar. Estamos percebendo que aquela ideia de presença física ela pode ser colocada em segundo plano. Esse ano eu li um livro que não fala sobre pandemia, mas fala um pouco sobre essas relações. O título do livro é Trabalhe 4 horas por semana. Esse livro é de Tim Ferriss. E ele é um executivo norte-americano que ele fala como é possível você manter o seu negócio mesmo à distância desse negócio. E isso, né, a leitura, ele faz perceber o seguinte, que algumas das nossas barreiras que são criadas, olha, eu não vou poder fazer o evento porque eu não vou a Salvador, é apenas uma barreira mental. Nós temos meios de nos fazer presentes, sim. Então, como advogado, como professor, eu vejo que hoje eu posso ministrar uma palestra, mesmo não estando em Salvador, posso participar de uma sessão do tribunal, mesmo não estando em Brasília, não estando em Salvador, posso participar de uma audiência, posso fazer um peticionamento mesmo não tendo que ir até o fórum. Então, existe uma extensão das nossas possibilidades que veio com essa pandemia. Talvez se acontecesse há uns 30 anos atrás, a nossa realidade, as nossas discussões fossem completamente diferentes, já que nós não teríamos tanto acesso à tecnologia, não permitiria que nós fizéssemos essas relações, né? Que os juízes, por exemplo, trabalhassem de casa, decidissem, despachassem de casa, os advogados também. Então, houve toda uma modificação e isso deve ser o legado na pandemia. Eu vou fazer agora uma junção, né? Um link aqui com meu tema de pesquisa. Na tese que escrevi, o tema foi a imagem, sua projeção, a exploração da imagem no direito brasileiro. Então, nesse trabalho, nessa pesquisa que eu fiz ao longo do doutorado, eu pude fazer aí uma reflexão sobre os direitos da personalidade e trazer também uma certa inovação de como se tratar desse direito à imagem. Bom, nós temos um direito à imagem que é um direito da personalidade, existe aspectos restritivos trazidos pelo Código, existe uma proteção trazida a nível constitucional também, e que essa proteção ela vem mudando com o passar do tempo. Ao longo da pesquisa, né, eu fiz um estudo que fala sobre também as dimensões, né, eu refleti sobre as dimensões dos direitos da personalidade. Nós falamos de uma forma, né, a ideia de dimensões dos direitos
dos direitos fundamentais ela já é mais consolidada e me chamou, né, me deu essa ideia de se discutir também essas dimensões dos direitos da personalidade. Nós temos os aspectos penais, que são os primeiros, somente punir com crime. Temos os aspectos constitucionais, que é um segundo momento, a consolidação dos direitos fundamentais. Temos os aspectos civis, né, que são as inserções desses direitos da personalidade nos códigos civis, nas legislações civis, que se deu aí a partir do século XVIII e XIX, principalmente, século XX também, e teremos aí um aspecto que eu chamo que é a quarta dimensão, que é a compreensão da dignidade humana como um fator, né, normativo e também um fator hermenêutico para se entender como essas relações privadas elas precisam ser interpretadas. Quando nós falamos de direito à imagem, nós vamos falar da imagem retrato e vamos falar da imagem atributo, que é aquela questão social, né, a imagem, como você é visto pela sociedade, e o outro de um processo de captação, que é a imagem retrato. É importante perceber que essa imagem retrato ela decorre de uma obra. Hoje, eu estou me vendo aqui pelo Zoom, isso se decorre de uma captação. Existe um aparelho que ele vai captar a imagem. Uma coisa é a imagem presencial, outra coisa é essa imagem captada numa obra. O direito brasileiro ele vai atribuir a titularidade da fotografia ao fotógrafo, né, do câmera, aquele que vai fazer a filmagem. Mas como nós vamos fazer essa junção entre a imagem e a obra? Essa foi uma das reflexões que eu fiz no trabalho, porque geralmente quando nós falamos em direito à imagem, nós nos preocupamos mais com o direito da personalidade e nos preocupamos muito pouco com aquele direito das obras que estão envolvidas, né? Então, o fotógrafo ele tem direito a expor. E aí, nessas reflexões sobre esse processo de exploração da imagem, essas etapas, eu tive, né, fiz uma abordagem de que o que existe é que, em determinadas obras, há uma projeção. E essa projeção é quando nós captamos o direito da personalidade em uma obra. E essa captação, ela envolve uma relação complexa. Ela tem uma obra e também envolve o direito à imagem. Então, a projeção faz com que você coloque o direito que você tem da personalidade numa obra. Então, a partir dessa projeção, a gente começa a perceber algumas relações que são associadas com esse direito da personalidade. Então, não falamos só, por exemplo, em direito à imagem sob seu aspecto restritivo. Atendemos também um aspecto positivo. Você pode utilizar a sua imagem para ter renda, para sobreviver daquela forma. Sim, a imagem ela pode ser utilizada daquela forma, tanto pelo titular quanto também por um terceiro. E aí, essa reflexão me fez ver também que existe a exploração da imagem. O outro lado desse direito à imagem é um direito à projeção. Existem alguns atores que têm o direito à projeção, e esse direito à projeção é um direito conexo. Então, para entender um pouco mais sobre como se dá essa exploração da imagem dentro dos limites legais, foi criada também nessa minha tese uma classificação que atribui a imagem. A imagem pode ser considerada como um fato, a imagem pode ser um valor, ou a imagem ela pode ser também um contrato. Por quê? Existem determinadas situações em que a imagem ela é captada dentro de um contexto. Então, se nós estamos participando, por exemplo, de uma manifestação ou de um evento, aquilo ali é um ato público, então a nossa imagem ela é captada dentro de um contexto. Da mesma forma como o código ele autoriza que você possa fazer a captação de uma imagem diante de um fato de ordem pública, ou você pode
divulgar o retrato falado de uma pessoa que é acusada ou já foi condenada por cometer um crime, para que ela venha a responder por isso. Então, a imagem, este fato, é que dá fundamento à possibilidade de você projetar a imagem. O outro seria, por exemplo, um contrato. Você pode dispor, você tem autonomia para celebrar um contrato e ter a sua imagem divulgada. E o terceiro, nós teríamos aí a imagem-valor, que nesse caso seriam as hipóteses em que a imagem ela venha a ser divulgada sem o consentimento, sem a manifestação de vontade ou sem uma autorização legal. Então, essa pesquisa ela me fez refletir esse espaço, esse ambiente que se coloca a imagem, os seus desdobramentos no direito. Foi uma associação entre o direito da personalidade e a propriedade intelectual, e eu vejo ainda hoje muitos desdobramentos dessa utilização da imagem. E com a pandemia, muitos de nós estão dando aula por meio remoto, né? Como nós temos aqui a palestra também acontecendo de forma remota. E essa imagem, esse processo de captação da imagem, que foi muito dinamizado depois da fotografia, ele continua em evolução. E hoje nós temos formas de contemplar essa evolução. Antigamente, só para fazer esse registro, se você queria ser retratado, o seu consentimento tácito era muito mais simples. Por quê? Muitas vezes você era retratado a partir de uma pintura. Era um artista que queria fazer um trabalho, um quadro, né, para você ser retratado. Depois da fotografia, esse trabalho de captação ele passa a ser em poucos segundos. Nós hoje temos mecanismos que são capazes de colocar a imagem num ambiente virtual em uma fração de segundos. Então, muitas vezes, se você tentar impedir a divulgação de uma imagem, você pode não ser tão rápido para que aquela imagem, né, a ponto de impedir que aquela imagem ela venha a ser captada e venha a ser compartilhada. Então, hoje nós já tínhamos uma relação dinâmica com a imagem e hoje, com a pandemia, nós temos alguns questionamentos. Afinal, a pandemia ela transformou a relação de muitas profissões. Imaginem nós, professores, que estamos aqui, os alunos também, eles poderão ter a sua imagem integrada num evento, poderão ter aí a sua imagem reproduzida na sala de aula e pode haver até uma nova transmissão daquela imagem, não só o ao vivo. O evento hoje ele está sendo gravado, ele poderá ser colocado na plataforma da UFBA e nós consentimos com isso. A partir do momento que nós estamos integrando aqui este evento e aceitamos falar, nós já estamos concedendo uma autorização para que essa imagem seja captada e, posteriormente, também pode ser aí o caso de ser reproduzida. Mas essa retransmissão, ela também precisaria ser autorizada. Mas o que acontece é que a relação de muitos dos atos que são abordados hoje, né, que são praticados hoje, elas vão depender dessa imagem. Então, se você vai fazer hoje uma sessão, uma audiência, ou uma sessão no tribunal, a sua imagem vai ser captada e vai ser transmitida. Então, há aí uma aceitação, né, uma autonomia. Você, ao instalar o programa e aceitar participar de um evento, você já está dando autonomia para que, ou melhor, está dando o seu consentimento para participar daquele evento. Pode não estar dando aquele consentimento para aquela imagem, aquela gravação, ela ser colocada em outros meios. Vira e mexe, a gente percebe na sociedade algumas divulgações e eu fico me perguntando também até que ponto elas são notícia ou não. O desembargador que foi flagrado de camiseta, o outro que foi flagrado de cueca, né? E outras cenas que já apareceram nessa pandemia. Nós temos autorização para a captação
mas a retransmissão, ela necessariamente não está contemplada nessa autorização. Então, hoje, com a pandemia, se entende algumas formas de divulgação. E pós-pandemia é uma questão, essa imagem, ela vai ser possivelmente bastante discutida, já que estamos deixando aí também um legado para a nossa sociedade, que é a possibilidade de nós mudarmos a forma de trabalhar. Então, advogados, professores, por exemplo, magistrados também, estão trabalhando através de sistemas remotos. Eu, particularmente, como advogado, já fiz consulta pelos meios virtuais, já participei também de sessões por meios virtuais, como professor também já gravei. Então, a tecnologia, ela está nos mostrando que é possível nós fazermos os nossos trabalhos sem estarmos presentes em determinado local. Então, as fronteiras, elas tendem a diminuir ou até desaparecer graças ao avanço da tecnologia. Essa pandemia, ela não mudou isso. Já tínhamos o Zoom antes da pandemia, já tínhamos o Google Meet antes da pandemia e outros aplicativos que fazem esse tipo de trabalho. Já tínhamos câmeras, né, webcam, já tínhamos também aí celulares, mas nós não usávamos com a intensidade que estamos usando neste momento, e talvez a partir de agora. Então, a pandemia acelerou, a meu ver, esse processo de substituirmos um pouco o presencial pelo virtual. A minha banca de doutorado, que ocorreu em junho, contou com a presença de professores da UFBA e professores convidados, que foram professores de São Paulo, e por conta das restrições de deslocamento, eles não vieram para cá. A gente também não fez o evento no local só, então houve a transmissão através de um aplicativo, foi feito, foi registrado, foi encaminhado para o colegiado, que também aceitou que as bancas pudessem ser feitas daquela forma, dada a impossibilidade de ocorrer de forma presencial. Eu espero não ter estendido muito aí a minha fala, né? Mas eu tentei fazer uma abordagem breve e sucinta sobre esse tema, e agradeço aí a todos a participação. Vou encerrando agora e me coloco à disposição para os debates, né? Eu estou vendo que, pelo menos nesse tema, os debates têm sido bem interessantes, e espero ter estimulado aqui o debate após a minha fala. Muito obrigado aí a todos, e passo a palavra para o professor presidente da mesa, Leandro Cunha. Obrigado, Luiz. Matheus, obrigado pela apresentação, pela explanação. Dado o adiantado da hora, Luiz, eu não vou nem fazer uma apresentação formal, vou fazer algumas considerações rápidas, tá? Não sei se o professor Ricardo já está de volta ou não, mas apenas tentar trazer algumas considerações rápidas aqui, considerando exatamente esse período já que acho que nós já extrapolamos um pouco o tempo que era o tempo ordinário aqui, né, Luiz? Mas qualquer consideração, grita aí, me chama. Se algum dos colegas quiserem falar também, por favor, né, se o Luiz permitir, é claro, fiquem à vontade também para me chamar. Parece que a professora levantou a mão, não sei se o senhor consegue ver aí. Professora Marta. Eu não tinha visto, desculpa, Luiz. Quem levantou a mão, Luiz? Perdão. Eu sei que já... Oi, Marta, perdão, desculpe, eu não tinha visto, desculpe. Eu sei que já é um pouquinho tarde, mas eu me vejo obrigada a falar algumas coisas a respeito do que colocou Matheus. Eu posso falar rapidinho? Claro, claro. Obrigada. Em primeiro lugar, a questão da imagem, eu acho que se vê hoje em dia com essa pandemia completamente distorcionada desde vários âmbitos. Desde o momento que a pandemia entra em nossas casas e o trabalho se instala em nossa vida doméstica, eu acho que a questão da imagem tem tudo a ver com a discussão e com o debate que Matheus colocou.
já sabemos que nós somos obrigados a mostrar nossas vidas íntimas num ambiente de trabalho virtual, mas, além disso, eu faço a ponte com o que Matheus falou, da figura do professor, como também fica desvirtuada a faceta do professor mesmo, porque não é a mesma coisa entrar numa sala de aula, que os alunos captem uma imagem do professor falante, sobretudo nós estrangeiros, né? Falante, gesticulando e tudo mais, que através de uma tela, né? Isso eu acho que descaracteriza completamente a questão do professor. Pessoalmente, eu até falei com um possível distribuidor da vacina mexicana. Eu me coloco à disposição como cobaia para tomar essa vacina, porque eu já não aguento mais essa vida virtual. Então, a minha liberdade que fica presa, o meu ofício que fica preso, a minha faceta de professor que fica desvirtuada. Então, tudo isso tem a ver um pouquinho, não sei se Matheus compreende ou consiga entender como professor o que eu estou colocando, né? Eu acho que é inquietante a situação do mundo virtual. Eu, como professora visitante, me tornei uma professora visitante do Zoom. Já não consigo, até às vezes, aquele português atropelado que eu tinha, né? Está mais atropelado ainda por conta da falta de fala que eu tenho com meus alunos, com meus orientandos. Então, eu acho que a minha própria figura de professor, a minha própria imagem de professor está completamente descaracterizada com a questão da pandemia. E a segunda coisa que eu queria colocar, ele falou ao consentimento do uso da imagem por conta da propriedade intelectual nas aulas videogravadas, nas conferências e tudo mais. Eu quero esclarecer, me faço responsável pelo que eu vou falar, que toda vez que a imagem da pessoa que está falando seja gravada, precisa do consentimento. Não só no momento que ela está sendo gravada, senão também no momento que vai ser retransmitido. Eu preciso autorizar essa gravação aqui, que está sendo gravada. E depois, quando ela seja divulgada, eu preciso também autorizar de novo. A gente tem que me consultar se eu autorizo a redifusão da minha imagem, da minha fala. E por quanto tempo que ela será retransmitida, onde que será retransmitida e como que será feita. Era isso que eu queria opinar. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Marta. Se Luiz autorizar, então, posso falar agora, Luiz? Estou liberado? O senhor tem autorização eterna, fique à vontade. Então, saio da condição de coordenador da mesa aqui. Coordenador nada, né, Luiz? Repassador de palavras só. E vou falar um pouquinho sobre esse nosso tema. É muito interessante a gente ter uma mesa sobre um tema como personalidade e autonomia, e, ao mesmo tempo, a gente pode notar a amplitude desse tema, né? O quanto poderia ser dito sobre personalidade e autonomia e o quanto já foi dito nesse nosso período breve em que estamos aqui dialogando no dia de hoje. Mas, como disse, eu não vou fazer considerações muito aprofundadas, vou trazer um pouco mais de provocações. E, como é um evento em homenagem à professora Maria Auxiliadora, eu não poderia deixar de dizer que o meu primeiro contato com a UFBA foi com a professora Maria Auxiliadora. Ela estava na minha banca de titularidade na UFBA, né? Eu sou professor titular de Direito Civil e ela estava na minha banca. Então, o meu impacto ao conhecer a professora Maria Auxiliadora foi bastante forte. E isso mostra claramente essa potência feminina, como eu disse há alguns minutos, que existe na nossa universidade e que é natural de Salvador, da Bahia, mas também é importada, como parte das colegas que me antecederam aqui. Então, seguindo esse contexto, pensando em toda essa relevância da discussão do nosso tema,
eu acho que é importante tudo que nós estamos fazendo. Eu, em alguns momentos, tenho uma visão um pouco mais otimista, em outros momentos, uma visão um tanto quanto pessimista, mas eu posso ser o chato agora nessa nossa conversa. Mas acredito que tudo que nós estamos fazendo nos últimos tempos tem sido um enorme trabalho de futurologia. A gente tenta discutir o que é o mundo pós-pandêmico, do que estamos a tratar, só que nós, na minha visão, pelo menos no primeiro momento, nós ainda estamos longe de poder dizer que estamos num mundo pós-pandêmico. Foi trazido anteriormente, nessas nossas falas, a questão das vacinas, a questão de como essa distribuição vai ser tratada. Por mais que a gente tenha uma crença de que as coisas boas acontecerão de forma célere, eu fico pensando o tempo em que nós demoraremos para que mais de 200 milhões de pessoas sejam vacinadas no Brasil. Não só pela dificuldade da produção da vacina em si, mas principalmente em razão da distribuição. Além da questão da distribuição, a questão do reconhecimento da relevância da utilização da ciência, das vacinas. Algumas das colegas que me antecederam comentaram isso. Em algumas localidades, a impressão que se dá é que o mundo voltou ao normal. As pessoas andam livremente, sem nenhum tipo de proteção, sem usar máscara, sem nada. Eu entendo o cansaço, eu entendo a dificuldade de se manter nessa questão mais de proteção social, mas isso continua sendo preponderante. É muito comum nas ruas você ver pessoas sem máscaras. Então, isso é um grande problema. E eu entendo, e isso foi trazido também, acredito eu, anteriormente, por mais do que uma das minhas colegas que me antecederam, acho que o Matheus não chegou a tratar desse ponto em específico, mas esse período pandêmico, ele não mostra, na verdade, o surgimento ou as agruras enfrentadas pelas populações mais vulneráveis. Ele apenas revela, acho que Jéssica usou a expressão, né? Desvela essa realidade social. Acho que a Lécia também falou alguma coisa nesse sentido, de que a nossa sociedade tem que se entender um pouco melhor na realidade em que nós nos encontramos, se nós teremos um futuro melhor ou não, mas uma coisa é muito clara, ao meu ver. Ainda que nossa sociedade tenha se deparado com esse susto que foi a pandemia, o que é a pandemia, para ser mais específico, né, para ser mais coerente, ao mesmo tempo, parece-me que há uma parcela da sociedade, os olhos ainda continuam turvos, ainda continuamos cegos em relação a uma série de problemas. As preocupações, elas parecem que são extremamente direcionadas a um determinado grupo de pessoas, a uma determinada realidade social, mas não se tem uma visão mais ampla da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Me preocupa demais toda essa situação, pensando em discutir personalidade, autonomia, liberdade, o que quer que seja, de uma população vulnerável. Se nós formos pensar especificamente, vou separar aqui, nessa minha rápida fala, 3 grupos que são considerados mais vulneráveis, como as mulheres, a comunidade LGBT e a população negra do Brasil. Esses 3 grupos sociais, se assim pudermos chamar, foram atingidos, estão sendo atingidos pela pandemia de uma maneira ainda mais severa. O número de atendimentos e de informações relacionadas à violência doméstica, principalmente contra as mulheres, cresceu de forma absurda nesse período pandêmico. O número de violência contra a população LGBT dentro de casa também cresceu de forma absurda, exatamente porque se teve uma necessidade de uma convivência maior entre as famílias, entre as pessoas. A população negra do Brasil acaba sendo, principalmente em razão de toda aquela questão atrelada ao aspecto econômico, social, acaba sendo atingida de uma forma ainda mais severa. Eu fico pensando que não deve ser para alguém, principalmente no início da pandemia, em que a preocupação era maior, o que não deve ter sido para as pessoas
com uma menor condição econômica, ouvir que, para que ela garantisse a sua vida, ela precisaria ter a possibilidade de lavar as suas mãos com água e sabão e usar máscara, considerando que uma grande parcela da população brasileira sequer acesso à água tem. Será que teria condições de ter um sabão, comprar máscara, lavar as mãos de forma contínua, usar álcool em gel? Nós vemos diante de uma situação muito importante. Quando, acho que foi Jéssica que comentou e gerou uma série de discussões aqui sobre atrelar a autonomia, a imposição de que a vacina fosse tomada e coisas dessa natureza, eu sempre, quando trato desse tema, me vem uma questão. No estado da Bahia, salvo o melhor juízo, alguns hospitais foram encampados pelo poder público para atender a população nessa condição para tratamento, da Covid, né? Só que pouquíssimo se ouviu dizer ou se discutiu sobre, por exemplo, a possibilidade de se ter a mesma atitude com os hotéis, por exemplo, que passaram meses vazios e que poderiam, nesse período, receber a população carente e evitar que um grande número de pessoas viesse a ser acometido pela doença. Mas essa discussão não foi feita. Quando a gente discute saúde, muito mais do que vacina, como foi trazido anteriormente, eu preciso me preocupar com a integridade de uma forma ampla da sociedade. E, aparentemente, isso não foi feito. Existiam meios, e ainda existem meios, de se proteger a população de uma maneira muito mais eficaz, e isso foi deixado de lado. O importante é notar que nós passamos a discutir a morte de uma maneira diferente. E eu acho que esse é um dos pontos principais para a nossa discussão quanto ao futuro da nossa sociedade nesse possível mundo pós-pandêmico. Porque é interessante notar que nós estamos crendo que essa pandemia vai acabar. E acredito que ela vai terminar. Mas nós ignoramos a possibilidade de que venhamos a ter novas pandemias muito próximas e talvez o nosso novo normal, que é uma expressão que já nos cansou, eu acredito, seja um novo normal pandêmico. A pandemia, ou essa pandemia, se não essa, outras, mas que a gente tenha que conviver com uma pandemia contínua. E é algo a se preocupar, é algo a se pensar, porque a estrutura da nossa sociedade parece preocupada apenas com questões emergenciais e não com uma questão de estruturar a nossa coletividade como um todo para enfrentar todas essas realidades. Com relação à questão específica do reconhecimento dessa finitude, né? Porque durante muito tempo só se preocupava com a finitude da vida, com a morte, pessoas mais idosas ou com doenças graves. Parece que essa ciência da finitude da vida, ela se torna mais próxima nessa nossa nova realidade. E talvez isso faça com que as pessoas, e aí, buscando, trazendo isso especificamente para a seara do direito civil, talvez isso nos ajude a passar a discutir com maior seriedade e afastando certos tabus a questão da sucessão, a questão dos testamentos. Acredito que Jéssica tenha comentado sobre a figura do testamento vital, né? Que são aquelas diretivas pensando numa condição de fim de vida, de impossibilidade, de manifestação de vontade, mas pensar também no testamento como um elemento importante. Não tem a ver com essa questão pandêmica, mas no início desse ano, né, todo o Brasil foi assolado pela discussão acerca das relações familiares e do testamento em razão do falecimento do Gugu Liberato. E isso acabou ficando escondido, de uma certa maneira, por essa nova discussão da pandemia. Mas a gente não pode ignorar toda essa realidade. Pode parecer um pouco apocalíptico o que eu vou dizer, mas a vida é finita. Talvez a pandemia tenha trazido isso de uma forma um pouco mais severa para todos nós, mas nós temos que pensar na sociedade, nós temos que pensar nas nossas pessoas próximas, nas nossas famílias, para entender como, quem sabe, nós possamos ter uma vida num futuro, seja ele pandêmico ou não, melhor, com maior respeito aos elementos mais nucleares da nossa Constituição, como igualdade e dignidade da pessoa humana. Eu acredito que até o fim dessa fase pandêmica, nós ainda teremos muita discussão
com relação à igualdade e dignidade da pessoa humana, principalmente pensando nessa autonomia de alguns entenderem que não são obrigados a tomarem determinada vacina, nessa discussão de entender a dignidade da pessoa humana da população mais carente, que terá uma dificuldade maior de ter acesso a todas as medidas sanitárias que foram, são e serão tomadas. E para finalizar, imaginem a dificuldade que será, por exemplo, se esse for o caso, de fazer com que uma vacina, como a vacina da Pfizer, que precisa ser mantida a uma temperatura de menos 70 graus, chegue ao interior do Nordeste. Talvez isso seja algo preponderante. A distribuição dessa vacina vai ser algo muito importante nos próximos meses. E penso que muito teremos ainda a discutir sobre esses temas.